Sem enrolação, primeiro eu vou trazer do menino, né? Que eu vou colocar aqui o nome de Davi. Olá, Lulu. Sou do estado tal. Deixa eu ver o que ela colocou aqui, gente. Lu, vou te pedir que não fale a cidade nem o estado. Não colocarei nome nos relatos, pois quem me conhece sabe bem, e às vezes tem julgamentos sobre crianças, sabe? Pessoas que às vezes julgam, falam que é tudo coisa do demônio. Eu nem gosto de falar muito esse nome, mas tá lá, vambora. Lu, Davi sempre teve mediunidade muito aflorada, desde bebezinho. Ele tinha o hábito, às vezes, de ficar fixado com o olho em alguma parte da casa. E tinha vezes que ele chorava muito. Inclusive, uma das piores dessas situações a gente morava numa kitnet. E assim, eu mesma tendo mediunidade também, diga-se de passagem que, na verdade, eu nunca senti assim uma coisa, um clima tão bom, mas também nunca senti nada de tão pesado. Na época, o pai dele estava preso por motivos dos quais não quero falar aqui para evitar julgamentos e comentários desnecessários. Gente, por favor, se comentar, tenham respeito, por favor, evitem fazer comentários desagradáveis, pois a pessoa está aqui comentando sobre o seu relato, mas não para ser julgado, tá? E a gente não sabe, né, o que aconteceu com ele, o motivo, então, né, não vamos comentar sem julgar a pessoa sem motivos. Voltando pro relato. Lu, sempre que eu ia visitar o meu esposo, e antes de mais nada, como eu já pedi que não julguem, pois ele, na verdade, não tinha culpa do que estava sendo acusado, mas enfim, acabou levando e, enfim, ficou. Mas sei que vão me julgar mesmo assim. Mas enfim, sempre que eu ia visitar ele, voltava ruim, eu voltava com uma carga tão pesada que eu chegava e eu apagava e eu só acordava no outro dia. Era muito tenso, o peso e a carga que tinha naquele lugar era muito tenso. Tinha vezes que eu levava meu filho, pois o pai queria ver e ele sentia muitas saudades, como meu filho sentia saudades dele também. Então, era habitual até que ele saiu de lá, né? Graças a Deus. Mas meu filho sempre foi muito assim... ele teve essa mediunidade bem aflorada, já desde pequenininho, ali de bebê, como eu falei. Conforme o tempo foi passando, aquilo foi ficando muito aflorado, ao ponto de ele brincar com amiguinhos imaginários, dos quais ele dizia que eram seus amiguinhos que estavam brincando, e ele dava um brinquedinho para a pessoa e falava: não estraga, cuida, não bate. E aí eu olhava e deixava, né? Enfim, pensava, coisa da cabeça de criança. Lembro-me que um dia a gente, nessa kitnet, estávamos esperando a saída do pai, e aí ele começou a olhar muito para um ponto. Eu falei: o que foi? Ele falou assim: eu tô vendo o papai. E eu olhei para ele assim: como, filho? O papai não tá aqui. Tá sim, mãe, eu tô vendo ele ali. E aí eu gelei na hora. Eu pensei: meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Liguei imediatamente para o lugar onde ele estava e questionei como é que estavam as coisas por lá, e descobri que tinha havido uma espécie meio que de rebelião, e ele em si estava bem, mas alguns colegas dele estavam meio que machucados nessa bagunça. Enfim, ele, como ficou quieto na dele, estava tranquilo, mas outros que brigaram lá estavam machucados. Então acho que meu filho, né, estava preocupado, talvez, ou pressentindo alguma coisa. Bom, mas o ponto mesmo, assim, crucial, foi quando uma vez ele olhou para fora e falou assim para mim: mãe, eles estão chegando. E eu olhei para ele e falei assim: eles quem? Eles, mãe, eles estão ali, você não tá vendo? E eu disse:
Não tem ninguém, filho. Tem sim, mãe. Aquele homem e aquela mulher estão chegando ali. Aí eu falei pra ele assim, não, você tá enganado. E aí ele ficou com aquilo na cabeça. De repente, depois, chegou um casal da igreja na minha casa. E eu fiquei pasma com aquilo. Porque parecia que ele pressentia as coisas antes de acontecer, sabe? E teve um dia que, em específico também, esse dia foi um pouco mais chocante. Porque eu lembro de ele estar brincando e conversando sozinho na sala. E aí eu via que ele dava risada e uma hora ele pegou e falou assim, não faz isso, para, vai me machucar. Mas eu deixei, porque ele estava brincando, né? E de repente eu começo a escutar aquele choro dele, muito sentido, assim, que sabe, bem sentido. E tinha ali um rackzinho na ponta e ele disse que o amiguinho dele empurrou ele naquele rack. E, gente, abriu um buraco na testa do meu filho. E, assim, eu não conseguia entender como, mas ele dizia que tinha sido o amiguinho que tinha empurrado. E aquilo me assustou. Foi quando eu pedi para aqueles irmãos da igreja orar lá em casa e repreender aquilo, pois não podia ser normal meu filho ver aquilo e ele jurava que tinha sido, desculpa gente, tinha sido um amiguinho. Eu falei assim, mas que amiguinho é esse? Da onde que vem esse amiguinho? Ele vem de cima, mamãe, ele vem lá de cima. E ele sempre brinca comigo, mas ele ficou bravo porque eu não quis dar o carrinho da Hot Wheels para ele. Carrinho esse era um Fusquinha que ele tinha na época, ele gostava muito daquele Fusquinha, então ele não quis dar o Fusquinha e ele disse que o menino ficou bravo e fez aquilo. Lu, mas quando ele bateu a cabeça, saiu muito sangue, eu me apavorei, eu me assustei. Os irmãos foram, oraram, acalmou, deu uma amenizada, sabe? Passou-se, assim, um bom tempo até que ele não visse mais nada. Mas chegou um tempo que ele começou a voltar a ver as coisas, aí já mudava o cenário, porque ele dizia que via vultos. Até que, alguns anos mais pra frente, o pai dele veio a falecer. E ele, antes disso ainda, antes de o pai dele falecer, teve uma vez que o meu outro filho, né, no caso mais velho, e irmão dele, estava na nossa casa. E aí ele estava no quarto jogando, de repente ele conversando com meu filho, e quando ele sai do quarto, ele levou um susto. Disse, mãe, Wesley, você não estava lá no quarto agora? Como que você está aqui? Nossa, mas eu vi você agora ali, você estava comigo agora conversando, como que você está aqui? Enfim, teve um outro dia que eu pedi para ele pegar a bicicleta dele da rua e ele foi. Quando ele abriu a porta, ele deu um grito, falou que tinha uma pessoa, um animal, sei lá, de 4 patas, só que parecia só um vulto e que saiu. E logo após a morte do pai, ele passou a ver o pai constantemente em todos os cantos da casa e de vez em quando a gente estava conversando, ele mandava eu ficar quieta para ouvir o que o pai queria falar com ele. E ele ficava ali escutando, só que ele dizia para mim assim, eu não entendo, o pai cochicha, não dá para ouvir o que ele fala. Enfim. Lu, tenho outros relatos, meu inclusive, e também do meu filho. Mas deixo para outra vez, caso você queira, eu posso enviá-lo. Envia sim, tá, meu bem? Pode enviar, porque assim, eu preciso ter mais relatos para fazer tipo uma coletânea. Que realmente, assim, tem pessoas que gostam desse tipo de relatos, mas são poucos, né? Agora eu vou falar da minha filha. Olhando aqui o dela, ela falou, foi isso mesmo, mandou a foto do filho dela e mandou uma foto da família dela e dos 3 filhos. Ok, obrigado, viu? Muito obrigado. Beijo para você e pro seu filho. Agora eu vou falar sobre a minha filha. Já que me pediram, né? Eu não vou fazer ainda um meu, porque eu tenho muitos relatos. Então eu teria que fazer
muitas partes para contar todos os meus relatos, mas vou contar da minha pequena, porque é muito, assim, o dela é muito surreal as coisas que ela faz e fala, sabe? Hoje ela está com 4 anos, mas ela é uma criança muito inteligente, tem uma dicção perfeita, fala as palavras corretas, ela não erra nas palavras, ela fala tudo certinho, sabe? E assim, bom, como eu disse, eu também tenho mediunidade, inclusive eu sonhei com a morte do pai dela e, enfim, isso depois vem acontecer, né? Quando isso aconteceu, ela tinha acabado de fazer 1 aninho e ela era muito apegada ao papai. Era muito. Ela não dormia assim que ele chegasse. Assim, ela ficava esperando que ele chegasse para que ela pudesse dormir. Ela tinha muito hábito de ficar dormindo, pegando na orelha dele. Então ele tinha que vir mais cedo para casa e, querendo ou não, mas tinha que vir porque, assim, ela não dormia sem ele. Ou seja, como ele trabalhava por conta, né? Então ele podia fazer os seus horários. E logo depois que ele partiu, ela ficou doente. Ela chegou a ficar doente. E eu sei que era porque ela sentia muita falta do papai dela. E foi muito doloroso para todo mundo. Só que ela, como bebê, claro, ela não tinha entendimento de por que o papai não vinha. Então, assim, ela chorava muito até conseguir dormir, pegar no sono. E eu lembro que nessa época ela estava começando a aprender a andar. Antes de o pai falecer, ela ainda estava começando a dar os primeiros passinhos. Então ela ia muito na porta e ficava chamando pelo papai. Porque sempre que ele chegava, ele já dava direto a chave do carro na mão dela, porque ela já dizia, dá a mim, papai. E aonde eu moro, o pessoal tem um hábito de falar assim, de uma forma mais puxada, né? E eu lembro que uma das primeiras palavras que ela falou foi, homem, porque ele falava muito isso, né? Tipo, ele falava com os clientes dele, ele falava dessa forma, que é o jeito que o pessoal fala aqui. A gente não é daqui, mas, enfim, como a gente veio pra cá, ele acabou pegando algumas coisas do pessoal daqui. E ela é daqui, ela é dessa cidade mesmo onde eu moro, e ela acabou falando pela primeira palavra depois de mamãe e papai, foi essa. Então ela falava muito, homem. E aí ela tinha esse costume de sempre ficar esperando, sabe? Dela olhava às vezes assim pros lados e falava, homem! E fazia com a mãozinha puxando, sabe? E eu tenho várias fotos assim num painel, nos pés da cama, e eu lembro que um dia caiu a foto. E ela chorou. E disse que não podia tirar a foto do papai dali, porque ela não queria. E lembro de um dia que ela achou o boné, que inclusive foi o boné que ele desencarnou no dia, eu guardei, eu não sei como ele caiu assim do guarda-roupa, e ela catou e colocou na cabecinha e começou a falar que era do papai. E outra vez ela pegou o celular, viu, né, um vídeo dele, e ela começou a chorar porque ela queria ficar beijando o celular. E eu falei, para, filha, não beija até ela suja. E ela chorava quando eu tirava, sabe? Então assim, ela é uma criança que ela vê as coisas. Então passou um pouquinho mais de tempo e eu achei que ela ia esquecer do papai, porque ela era muito criança, muito bebezinha, na verdade. Só que não. Chegou um tempo que ela começou a falar que ela via a mana virando monstro e o papai vinha lá do céu e pegava ela e saía com ela correndo. E ela falava assim, meu pai me salvou, meu papai vem lá do céu. Ela falava exatamente essas palavras. Eu falei assim, como que você sabe que era o papai? Porque eu sei, né, mamãe? Eu sei que é o meu papai. Eu falei assim, mas você não lembra? Claro que eu lembro, mãe. Eu lembro sim do meu papai. E mostrava a foto dele. Daí eu falei, como é que ele fazia? Ele chegava, me pegava no colo e saia correndo comigo. Então assim, ela realmente lembrava ainda do papai. E aí ela começou a dizer na escola que ela queria muito mandar uma mensagem pro papai lá no céu. Até que houve uma preocupação da parte deles da creche, chegaram a falar comigo em relação a isso, né? Porque a gente não comentava esses tipos de coisa em casa, e saiu da cabecinha dela. Então, às vezes ela sonha e ela fala pra mim que tá sonhando com o papai, que o papai vinha do céu e brincava com ela. E teve um dia que ela teve um pesadelo e aí ela acordou e ela falou com essas palavras. Ela fez 4 anos recente, gente, ela ainda não tinha 4 anos. E ela falou assim, mãe, eu tive um pesadelo.
sabe? Tinha um homem que queria tirar o papai de perto de mim. Ele não deixava o papai vir me pegar. E aí, eu falei pra ela assim, filha, mas como que você sabe que é pesadelo? Como que você entende que é pesadelo? Mamãe, meu pai, ele me explica tudo, ele me ensina as coisas. E eu fiquei pasma. Outro dia, ela voltou a dizer que a mana tinha virado um monstro e o papai desceu. E daí ela começou a chorar. Daí eu falei assim, filha, mas por que tá chorando? Mãe tá aqui com você. Daí ela falou assim, porque a mana virou monstro, ela tá lá. Daí eu falei assim, mas não tá, não tem ninguém, a mana não tá em casa. E ela dizia, tá sim. Mas o meu papai tá aqui também, meu papai não vai deixar ela encostar em mim. Daí eu falei assim, papai tá aqui? Tá, ele tá aqui do meu ladinho. Ele me abraçou bem forte, mamãe. E assim, gente, eu mesma já vi, assim, tive visões dele. É muito doloroso essa parte, assim. Mas eu fico assim, sabe, mais assim, encabulada com as coisas que ela fala, né, a respeito das experiências dela com o papai. Até que um dia ela ouviu um barulho de carro e falou assim, mamãe, papai tá chegando? Eu falei, não, filha, papai não vem mais. Vem sim, mãe. Ele vem sempre, fala comigo. Meu papai é muito bonzinho. E aí eu me pergunto, será que é o pai dela mesmo que ela vê? Será que realmente ela tá vendo o papai? Ou é um anjo, de repente, que ela vê e ela acha que é o papai? Mas ela jura que é o papai dela. Inclusive, ela olha para as fotos e fala, esse é o meu papai. E ainda recentemente, a gente comprou alguma coisa para ela, eu não lembro o que foi que a gente comprou pela internet, chegou e ela falou assim, isso aqui foi meu pai que me deu. Eu olhei para ela assim, não, filha, não, foi a mãe que comprou. Não, foi meu pai, porque meu pai disse que ia me dar. E aí eu tentando explicar para ela que quem tinha comprado fui eu, ela falou que não, porque o papai disse que ia dar para ela. E aí ela ainda falou bem assim, o meu papai disse que eu sou uma princesa, que eu sou a princesinha do papai. E, gente, ela é só um bebê, uma criança, sabe? E eu fico pensando se realmente ela vê, porque se a gente não fala esse tipo de coisa perto dela, mas ela jura que sim. E quando você questiona como ela sabe, porque assim, eu me questionei, né? Como que ela sabe o que é um pesadelo ou o que é um sonho? Mas ela soube dizer que pesadelo, porque era um sonho ruim. E ela sempre fala, aí na creche esses dias ela voltou a dizer que ela queria ligar e falar com o pai porque fazia tempo que o papai não vinha ver ela e ela estava com saudades. E isso me doeu muito quando eu soube. Foi difícil para mim, as lágrimas rolaram porque assim, ela tá com 4 anos agora. Só que é incrível como uma criança de 4 anos pode lembrar do pai ainda. E ela tem lembranças e saudades. E aí esses dias a gente foi sair, ela falou assim, eu tenho saudades do meu papai, ele ia me ensinar a dirigir, mamãe, ele falou. E realmente ele tinha falado mesmo, que quando ela tivesse uns 7 anos ele ia começar a ensinar ela a dirigir. E aí eu fico pensando como ela sabe dessas coisas. Bom, é isso. Esse é o relato da minha filha. E o relato da moça. Se tiver outros relatos mais pra frente eu vou contar. Mas enfim, por enquanto é esse. Beijo a todos vocês. Até a próxima.